Eu tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar em nome de Jesus. Tenha essa certeza. Amém? Gostaria que vamos continuar a nossa mensagem já. Vamos entrar na terceira parte da mensagem. Vou continuar de onde nós paramos. Provérbios, capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Provérbios, capítulo 4. Vamos continuar, nós paramos semana passada ali em Provérbios. Vamos lembrar um pouquinho da palavra e depois entrar no entendimento novo em nome de Jesus. Vamos orar? Coloca a mão sobre a palavra, ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: Pai, abra o meu coração para que eu possa entender, diga com fé a sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, se nós quisermos verdadeiramente ver o Senhor agir em nossas vidas, nós também temos que olhar a maneira que nós caminhamos. Lá em Salmo 37, 23, que nós estamos já falando, o Davi diz assim, que os passos do homem bom são dirigidos pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Quem anda dirigindo os nossos passos? As nossas emoções, a nossa inteligência racional, a nossa capacidade? Ou nós estamos buscando de Deus a direção para que as coisas comecem a dar certo em nossas vidas? Tem pessoas, muitas vezes, que a vida delas, as coisas não dão certo. Por mais que elas corram, que elas vão atrás, que elas batalhem, são inteligentes, porque muitas vezes os nossos passos e a nossa direção são tomadas baseado no achismo, e não na oração, e não buscando a direção de Deus, para que possamos verdadeiramente sermos abençoados em tudo que nós fazemos. Nós falamos essa passagem aqui na semana passada, mas vamos lembrar um pouquinho e vamos avançar. Olha o que diz aqui em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas, andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não, que diz aí pessoal, não tropeçarás. Olha só, ele fala aqui sobre a importância de adquirir a sabedoria. Não é a sabedoria racional, que eu já falei, aquela que o ser humano já nasce com ela, aprende a ler, escrever e uma profissão. É a sabedoria que vem de Deus. Então ele começa dizendo, filho, ele diz assim, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Se eu quero ser abençoado, eu não posso fazer da palavra de Deus como se eu estivesse escolhendo feijão. Tem pessoas que são assim, quando elas vão ler a palavra de Deus, é como se estivesse escolhendo feijão. Quando eu era pequeno, eu ajudava a minha avó a escolher feijão, e a minha avó falava assim, tá vendo essa pedrinha, você tem que tirar do feijão. Está vendo essa folha? Você tem que tirar. Esse feijãozinho quebrado, você tem que tirar. A palavra de Deus não é feijão para se escolher. Isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. Prosperidade, Deus é comigo. Santidade não, Senhor, santidade agora não. Eu estou nos rolinhos, agora não dá. Depois lá na frente eu vejo isso. Não é assim. Eu tenho que aceitar a palavra, eu tenho que aceitar os ensinamentos do Senhor. O mal de muitas pessoas é que elas não conseguem viver as promessas de Deus, porque elas escolhem obedecer algumas coisas e outras não. Se eu quero realmente ser uma pessoa dirigida por Deus, abençoada por Deus, os meus passos, as minhas decisões e a minha vida tem que ser dirigida por Deus e não pelas emoções. Porque ser dirigido por Deus demanda tempo, e as pessoas não querem dar tempo para Deus, elas não querem ter tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para vir à igreja, para crescer na presença de Deus e se edificar na presença do Senhor. Irmãos e irmãs, se nós quisermos vencer, se nós quisermos realmente que o Senhor venha dirigir os nossos passos, nós temos que buscar a direção de Deus. Olha só o que ele diz no versículo 10, novamente a gente avança para o 11. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão anos de vida. Aí diz assim, no caminho da sabedoria te ensinei. Quer dizer, a palavra de Deus nos ensina um caminho. E pelas carreiras direitas te fiz andar. 12 diz assim, por elas, andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Se eu andar dirigido pela palavra, a gente não vai se embaraçar.
Você não vai tropeçar, você não vai cair. Você ora a Deus para tomar uma direção acerca do teu casamento, acerca da tua prosperidade, da tua saúde, da tua família. E você começa a orar, você começa a buscar. Então Deus é Ele que vai dirigir você. Como você vai se proceder? Como você vai agir diante daquela situação? Porque você deixa de agir pela emoção, pelo sentimento, e começa a agir dirigido por quem, igreja? Por Deus. E quando você começa a ser dirigido por Deus, você não tropeça. Deus traz a você a paciência, traz a você sabedoria, e você vai sendo dirigido por Deus nas suas ações, e aquela situação que estava difícil ou terrível, é mudada porque você foi dirigido por quem, igreja? Por Deus. Deixa o Senhor dirigir a sua vida. Deixa o Senhor conduzir os seus passos. Para de ficar tomando decisões baseadas só no achismo ou no que você imagina o que é melhor, porque se você orar, Deus ele vai mostrar o que é melhor para você. Ele vai dar a você uma direção para que você possa vencer em nome de Jesus. Amém, pessoal? E ele continua aqui, vamos avançar. Depois você continua lendo em casa as outras passagens aqui, que o tempo não dá, eu já expliquei na semana passada. Eu quero ler a partir do versículo, vamos pular um pouquinho, diz assim, a partir do versículo 25 diz assim, vamos lá? Provérbios 4, versículo 25 diz assim: os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Pondera a vereda dos teus pés. Pondera vem do verbo ponderar, quer dizer o quê? Matutar, pensar, refletir. Às vezes você tem que ponderar, você tem que tomar cuidado com as decisões que você tomou, as decisões que nós tomamos. Será que essa decisão, que esse passo é dessa maneira? Pondera. Ora a Deus primeiro. Busca de Deus resposta antes de agir. Porque às vezes nós pensamos numa decisão que aparentemente parece boa, o nosso coração se alegra. Não, é de Deus, nem sempre é de Deus. É a vontade do teu coração. Se você ponderar, se você orar, Deus vai mostrar se aquilo é bom ou não. Mas eu falei, nem todo mundo quer demandar tempo para orar, para buscar a Deus, para que seus passos ponderados, dirigidos por Deus, possam ser abençoados. Essa palavra é tão pequena, pondera, né? Mas é tão poderosa na sua ação. Se eu ponderar os meus passos, as minhas ações, se eu raciocinar melhor, se eu pensar melhor, será que é isso que Deus quer para a minha vida, nas minhas decisões? Pondere os seus passos, as suas decisões. Ore a Deus. Busque realmente uma direção de Deus, até que Deus mostre a você um caminho certo, para que você possa andar de uma maneira que você vença em nome de Jesus. Assim é a palavra de Deus. Porque olha só, vamos lá? Versos 26. Pondera a vereda dos teus pés, quer dizer, o caminho que você toma. E todos os teus caminhos sejam bem, quer dizer, da maneira correta, da maneira certa. Todos os seus caminhos, a direção que você toma. Às vezes a gente pensa que só precisamos orar a Deus para Deus abrir porta de emprego. Que o problema entre você e o seu marido você resolve. Que o problema entre você e o seu filho e sua filha você resolve, com a nora, com o genro, com a sogra, você resolve, e não é assim, você tem que ponderar. Você tem que raciocinar, você tem que pensar da maneira correta, o que Deus quer para a tua vida, meditar na palavra, orar, para que a maneira que você dirige a sua vida seja a maneira certa para você ser abençoado. Porque tem pessoas que não ponderam, elas tomam decisões baseadas na emoção. E muitas vezes decisões dessa maneira trazem lá na frente um prejuízo muito grande. Temos que ponderar. Será que esse é o caminho? Será que esse é o jeito certo de falar do amor de Deus para a sua família? Pondera, ore a Deus. Como você tem que resolver essa situação? Porque há pessoas que no afã de tentar resolver uma situação, pioram. Sim ou não? Piora. E ele diz aqui, versos 26. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, bem dirigidos, bem conduzidos. Eu vou dar um exemplo aqui que Jesus nos mostra,
que a gente tem que ponderar as nossas ações. E as nossas ações têm que ser dirigidas por Deus através da oração. Abra a sua Bíblia. Deixa anotado aqui, se der tempo a gente volta. Mateus capítulo 26. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui da palavra. Como é importante ponderar. Pensar nas nossas ações, meditar e avaliar as decisões que tomamos. Amém, igreja? Então vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 47. Preste atenção. Mateus 26, versículo 47 diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar, esse prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Nesse momento, Judas traiu Jesus, né? Já havia traído, mas naquele momento entregou Jesus, deu o beijo traidor, né? E ali prenderam Jesus. Quando Pedro e os discípulos viram prender Jesus, eles agiram na emoção. Alguns correram, e o Pedro, conforme a própria Bíblia diz lá na versão de João, ele avançou em cima de um servo ali e puxou da espada. E olha o que diz aqui no versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe o que, pessoal? Uma orelha. Então, Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora? O que Jesus falou aí, pessoal? Orar a quem? Olha aqui a diferença de quem pondera as suas ações. A pessoa, quando ela é carnal, tudo dela é na base da espada. Ela puxa a espada. A espada, às vezes, não é aquela espada física. Às vezes, a língua da pessoa é uma espada. Que quando abre a boca, fere, machuca. Destrói o casamento, destrói os filhos, ou leva a família a situações difíceis. E o Pedro era um homem de Deus, andou com Jesus, viu o milagre. Mas naquele momento ele não ponderou, ele saiu do caminho, ele puxa da espada, corta a orelha de um servo dos sacerdotes. E Jesus diz assim: olha, aquele que lança a mão da espada morrerá. Toda ação tem uma reação. Se a sua ação for bruta, ignorante, sem direção de Deus, as coisas não vão ser bem dirigidas. As coisas não vão acontecer da maneira certa. E Jesus diz: você não pensa que eu não poderia agora orar ao Pai? Jesus fala de oração. Jesus não fala: você não pensa que eu poderia agora pegar numa espada também, e a gente entrava numa batalha corporal e venceria os inimigos? Não era assim a batalha que Jesus queria nos ensinar. Jesus mostra que qualquer situação se resolve orando, ponderando, buscando a Deus, se colocando diante de uma perseguição, diante de uma ação maligna, se vence através da oração. Esse é o caminho para quem quer vencer. Mas às vezes ficamos aflitos, ficamos nervosos, ficamos ansiosos, perdemos noite de sono, mas não oramos, mas não ponderamos o nosso caminho, não pensamos, não refletimos nas nossas ações. Jesus, ele diz aqui, verso 53, vamos lá, pessoal? Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Te imaginar uma legião de soldados romanos, naquela época, eram 6.000 soldados. A gente não tem noção que era uma legião de anjos. Se uma legião de soldados romanos eram 6.000, imagine uma legião de anjos. Jesus diz que tinha que se cumprir a palavra. Se não fosse para se cumprir a palavra, ele oraria ao Pai. Deus enviaria os anjos, daria a ele o livramento da mão dos inimigos. Você quer o livramento dos seus inimigos? Você quer o livramento de uma situação? Vai orar. Vai falar com Deus, vai ponderar o seu caminho. Vai colocar o seu caminho na direção de quem? Mas tem pessoas que acham que não é assim.
Não, não é assim, nem tudo é oração. Então vai quebrando a cara aí até o dia que morrer. Mas se você quiser vencer, se você realmente quer a direção, você tem que buscar a direção de Deus. Se o próprio Filho de Deus mostra isso, no momento em que as pessoas vão lá, pega lá, não, vamos lá, o Pedro pega na espada, Jesus fala, você está doido? Da mesma maneira que você age, vão agir contra você. Da mesma maneira que você plantar, você vai colher. Tem pessoas que plantam raiva, plantam mágoa, plantam ressentimento e quer colher amor como? Nós temos que ponderar, nós temos que pensar. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. E Jesus ele mostra aqui que o caminho não era aquele. Que Pedro, mesmo andando do lado de Jesus, naquele momento ele estava errando o seu caminho, a maneira de conduzir aquela situação. Às vezes nós somos muito de Deus, enquanto tudo vai bem. Somos muito de Deus. É muito fácil falar para alguém que tem paciência, enquanto o problema não é seu, é da pessoa. Mas quando o problema está em cima de nós, quando estamos passando problemas, é que vamos mostrar se realmente tudo aquilo que a gente fala, nós temos dentro do nosso coração. Para ponderar, para refletir, para realmente agir conforme a direção de Deus. Não, peraí, não vou agora, não, vamos orar primeiro, vamos resolver isso aqui em oração. E a pessoa vai lá, ela ora, ela busca a Deus, Deus dá a direção, e as coisas começam a se acalmar, e as coisas começam a tomar uma outra forma. Não daquela maneira que o diabo queria, de confusão, de briga e desentendimento. Pondera os seus caminhos. Às vezes nós somos muito de Deus, mas na hora de agir, no momento do conflito, agimos errado que nem o Pedro agiu. O Pedro agiu errado, sim ou não? Era um momento de conflito, ele viu, lógico, ele amava Jesus, ele não queria ver Jesus preso, mas não era daquela maneira que era para agir. Não era daquela maneira. Jesus falou assim, Jesus falou, não preciso que você me defenda, Pedro. Eu oraria ao Pai, eu oraria a Ele. Jesus fala de oração, impressionante, né? E Ele mandaria legiões de anjos, esses homens sequer encostariam em mim. Jesus mostra que é na oração. Está difícil no seu trabalho, começa a orar. Em vez de ficar xingando o seu chefe, ora por ele, está precisando de oração. Ora pelo seu casamento, ora pela sua esposa, ora pelos seus filhos. Se coloca diante de Deus, se consagra. Você vai ver que vai ser na oração, na direção de Deus. O Senhor vai dirigir os seus passos. E aquilo que não estava dando certo, por você estar no centro da direção de Deus, as coisas vão começar a se acalmar e vai começar a tomar uma direção melhor em nome de quem, pessoal? Não era daquela maneira que Deus queria, não era daquela maneira que Jesus queria que o Pedro resolvesse aquela situação. Até porque também Jesus havia dito que ele seria preso, sim ou não? Que ele seria maltratado. Havia dito ou não havia dito? Jesus já havia dito. Mas o Pedro, na hora, na emoção, ele se perdeu. E às vezes o que faz a gente se perder é a emoção. Na hora que estamos enfrentando um problema, na hora que estamos enfrentando uma situação, agimos da maneira errada. E em vez de melhorar aquela situação, trazer calma, trazemos mais o que, pessoal? Confusão. Ore a Deus. Pondera os seus caminhos. O ano ainda não terminou. Se você orar a Deus e pedir a Deus a direção, Deus vai colocar você num caminho de vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? E as coisas que estavam dando errado na sua vida vão começar a dar certo, porque você não vai ser mais dirigido pelo seu coração, pelo que você pensa ou pelo que você acha. Você vai começar a ser dirigido pela palavra de quem? Salmo 37, 23 diz o quê? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E Ele deleita-se no seu caminho. Quer dizer, Deus Ele abençoa quando você está sendo dirigido por Ele. Ele se alegra, deleitar-se é se alegrar. Deus vai se alegrar com as suas decisões. Deus se alegrou com a decisão de Pedro, pessoal? Mas hoje ainda tem muito Pedro puxando da espada dentro da igreja. O Pedro andava do lado, não estou falando nem daquele que não é crente, que não aceitou Jesus. Estamos falando de quem anda do lado de Jesus. E aí as pessoas veem você puxando da espada, vão acreditar no seu Deus? Vão querer seguir o seu Deus se estamos puxando a espada, em vez de orar, em vez de buscar a direção de Deus? Para encerrar, ele diz assim, 53, ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? 54, como, pois,
se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Então Jesus explica aqui que eles foram com um porrete, pedaço de pau, como se Jesus fosse um ladrão, né? Jesus falou: todos os dias eu estava no templo aí com vocês, falando da palavra, mas havia de se cumprir que nosso Senhor ia morrer para nos salvar. Então Jesus nos ensina aqui que nós temos que ponderar as nossas decisões. Nós temos que pedir a Deus, realmente estar ligado com Deus. Tudo se resolve na oração, tudo se resolve. Se você der mais tempo a Deus, buscar mais a Ele, consultar ao Senhor, porque às vezes nós agimos e falamos: Deus, por que não deu certo? Não adianta perguntar que não deu certo depois que deu errado. Por que não deu certo? Mas devia ter orado antes: Senhor, vai dar certo. Se ganha mais tempo orando e tomando o caminho certo, do que agindo no natural e tendo um prejuízo que às vezes vai demandar mais tempo para consertar o que deu errado. Tem coisas que demoram mais tempo para consertar o que deu errado. É verdade ou não é? Ore a Deus, pondera. Está passando uma luta, vai orar. Está diante de uma situação difícil, meu Deus, o que eu faço? Vou agir desse jeito. Não, ora a Deus, até o Senhor te mostrar o caminho. Pondera, reflita, pense, cuidado. Quando Pedro lança a mão da espada, o Senhor o repreende. O Senhor não aplaude ele: parabéns, Pedro, eu tenho que me defenda nessa terra, hein? Jesus não precisava que o defendesse. Às vezes você está precisando que alguém te defenda. Você não precisa que ninguém te defenda, você precisa de Jesus. É Ele que vai te defender na oração. Ai, ninguém me ajuda. Você precisa de Jesus para te ajudar. É Ele que vai te defender quando você orar. É Ele que vai enviar legiões de anjos em teu favor para te dar livramento, para livrar a sua casa, para restaurar a sua família. É Ele que vai fazer, então busca Ele. Pondere as suas decisões, orem a Deus, e você verá que o Senhor colocará você num caminho de vitória em nome de... Vamos aplaudir Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Semana que vem, nós vamos encerrar essa série de ensinamento. Venha na fé, não falte nenhum dia, porque eu tenho certeza de que Deus ele vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique de pé, eu quero fazer uma oração com a igreja, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, vamos juntos fazer uma oração. Ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, olha para dentro de mim e ensina-me, Senhor, a andar da maneira certa. Diga: Jesus, dirige os meus passos, dirige a minha vida, Senhor, para que em nome de Jesus eu não venha errar. Diga: Pai, eu não posso agir pela emoção, pelo sentimento, mas que eu venha agir, ó Pai, através da sua palavra, para que os meus caminhos sejam abençoados pelo Senhor. Diga: Pai, dirige os meus passos, para que eu não venha tropeçar à beira do caminho, mas que eu possa, Senhor, ser agraciado pela sua bênção em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Faz a sua oração agora. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, olha para dentro de nós, ó Santo de Israel. Senhor, em nome do Senhor Jesus, dirige os nossos passos, para que não venhamos errar o caminho, Senhor. Muitas vezes somos um pouco Pedro na vida. Quando estamos diante de um conflito, quando estamos diante de um confronto, de um problema, em vez de orar como Jesus ensina, de clamar a Deus, sabendo que Deus é o Deus do livramento, porque Deus livra aqueles que confiam nele, que clamam a Ele, nós puxamos da espada, meu Pai, porque a espada está ali do lado, parece mais rápido desembranhá-la e agir pelo racional, em vez de buscar ao Senhor em oração. Às vezes não queremos, Senhor, tirar um tempo para a oração,
Muitas vezes não queremos tirar um tempo para meditar na palavra, porque achamos que as nossas decisões imediatas é a melhor solução para aquele momento. E quantas vezes, meu Deus, estas soluções imediatas produzem em nós dor, produzem em nós sofrimento, Pai. Em vez de produzir, meu Deus, livramento e bênção, não. Porque agimos, meu Deus, pelo raciocínio, pelo natural, e não agimos pela Tua palavra, e não oramos, não ponderamos, porque achamos que já estamos grandinhos, não precisamos orar a Ti, conduzir a nossa vida pela Tua palavra. Mas, Senhor, meu Deus e meu Pai, olha para nós. Quantas vezes, meu Deus, tomamos decisões que produzem dor, que produzem sofrimento, que traz prejuízo a nossas vidas, meu Pai, que faz um casamento se esfriar, que faz filhos, meu Deus, se desviarem da Tua presença. Oh, meu Deus, olha para dentro de nós nessa manhã. Senhor, meu Deus, olha para dentro de nós, e em nome do Senhor Jesus nós oramos. Pai, em nome de Jesus eu oro agora, eu clamo, Senhor, a Sua direção. Pai, olha para a Tua igreja nessa manhã e nos ensina, meu Deus, a andar conforme a Tua palavra. Olha para dentro de nós, ó Espírito Santo. Meu Deus, mostra para nós o caminho que temos que tomar, mostra para nós a decisão que temos que tomar, Pai, dirigidas através da oração, dirigidas, meu Deus, uma vida na Tua presença. Fala com Deus, igreja do Senhor Jesus, nessa manhã. Fala com Deus, igreja do Senhor Jesus, nessa manhã. Clame a Deus agora, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Olha para dentro do nosso coração. Há uma igreja clamando, uma igreja buscando a Tua presença, meu Pai. Isso, igreja do Senhor Jesus, fala com Deus agora. Pai, olha para dentro de nós, nós clamamos, Pai. Olha para dentro de nós e tira o que não te agrada. Olha para dentro de nós, meu Deus, e muda o nosso coração. Tira todo o sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimentos, de tristeza, de opressão. Senhor, dirige os nossos passos, Senhor. Não queremos tropeçar no caminho, não queremos tropeçar, meu Pai, mas queremos, Senhor, um caminho direito. Queremos, meu Deus, o caminho conforme a Tua palavra, meu Pai. Olha para dentro de nós, ó Espírito Santo. Olha para dentro de nós, ó Santo de Israel, porque precisamos da Tua presença em nossas vidas. Fala com Deus, igreja. Abra a tua boca agora e fala com o Senhor. Abra os teus lábios agora e fala com Deus nessa manhã. Fala, Senhor, dirige a minha vida. Fala, Senhor, tira de mim essa tristeza, essa chateação. Fala, meu Deus, conduza a minha vida para a glória do Teu nome, pois eu preciso, meu Deus, da Sua direção na minha vida. Fala com Deus agora, igreja do Senhor. Deus falará contigo. Abra os teus lábios agora. Clama a Deus agora, clame a Deus agora nessa manhã. O Senhor vai dirigir a sua vida e vai ser lindo. Deus vai tirar você desse sofrimento, Deus vai tirar você dessa ansiedade, Deus vai tirar você dessa preocupação, Deus vai livrar você, minha irmã. Se você seguir os passos do Senhor, se você seguir a direção de Deus na tua vida, a tua vida vai começar a mudar, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus agora, aleluia, 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 aleluia. Fala com Deus, igreja do Senhor. Fala com Deus, igreja de Cristo. Fala com Deus, igreja de Jesus. Abra o teu coração. Fala, Senhor, dirige a minha vida nessa manhã. Fala, meu Pai, eu preciso da Tua direção. Chega das coisas dar errado na minha vida. Deixa Deus dirigir os teus passos. Deixa Deus dirigir a sua vida, minha irmã, meu irmão. Deixa o Senhor dirigir a tua vida para a glória de Deus. Oh, meu Deus, olha para dentro de nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. É verdade, Pai. Tu és a direção. Tu és a nossa direção, Jesus. Tu só me guiar. É verdade, Jesus. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, Senhor. Sempre há de existir. É verdade. Um novo amanhã preparado. Deus tem preparado um caminho de vitória para você. Deus tem preparado um caminho de bênção para a tua vida. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, um novo amanhã preparado pra mim. Deus está preparando um caminho melhor para a sua vida, minha irmã, meu irmão, creia. Creia em nome de Jesus. Preparado pra mim. Oh, Senhor, nós clamamos a Ti nessa manhã, Senhor. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. Se renda ao Senhor Jesus. Se renda ao Senhor nessa manhã. Clame a Deus agora o renovo na sua vida. Clame a Deus agora o renovo na sua vida, minha irmã. Fala a Deus, renova os meus caminhos, Senhor. Renova a minha vida, Jesus. Me dá direção, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Refúgio, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eis-me aqui. Eis-nos aqui nessa manhã, Senhor. Eis-nos aqui clamando a sua presença. Eis-nos aqui nessa manhã clamando, Senhor. Clama, minha irmã, clama, meu irmão, abre os teus lábios. Fala com Deus agora, fala, Senhor, dirige a minha vida, Senhor. Conduz a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Conduz a vida do teu povo, Senhor. Conduz a vida da tua igreja, Senhor. Dirige os nossos passos, Senhor. Oh, aleluia. Pode passar. Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Sempre há de existir. Novo amanhã. Um novo amanhã preparado pra verdade, mim. Deus. Sempre há de existir. Preparado pra mim. Em nome de Jesus. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, Senhor. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nós venhamos fazer do Senhor o nosso refúgio. Faça do Senhor o seu refúgio, minha irmã.
Faça do Senhor a sua proteção, aquele que vai lhe proteger. Ora ao Pai agora. Se você orar ao Pai agora, Ele vai enviar anjos em teu favor. Ele vai enviar anjos para levar livramento. Ele vai enviar anjos para restaurar, para libertar quem está preso às garras do inferno. Clame a Deus agora, fala com Deus em oração. Fala, me ajuda, Senhor, estende a tua mão. Fala, Senhor, eis-me aqui nessa manhã na tua presença, Senhor. Renova, meu Deus, a minha fé, renova, Senhor, a minha vida. E essa igreja vai orando, se coloca na presença do Senhor. Vai orando, igreja de Cristo, vai clamando a Deus. Abre os teus lábios agora, fala com Deus agora, não se cala não. Abre os teus lábios e começa a clamar. Aprenda a falar com Deus, a conversar com Deus. Você pode fechar os teus olhos, abrir o teu coração, abrir os teus lábios e falar: Senhor, eu estou aqui nessa manhã para aprender mais da tua palavra, para crescer na tua presença. Fala: Senhor, me ajuda, Pai. Isso, fala com Deus agora, Ele vai lhe ajudar. Ele vai tirar essa tristeza dentro do teu coração. Ele vai libertar você dessas amarras do inferno. Que seja quebrado as amarras do inferno agora. Que toda depressão, que toda tristeza, que toda aflição de alma agora na vida dessa pessoa saia no nome do Senhor Jesus, Pai. Renova as forças do teu povo nessa manhã. Renova as forças da tua igreja nessa manhã, Senhor. Oh, aleluia, 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 Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Eis-me aqui. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Renova o teu povo, Senhor. Jesus. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Eis-me aqui. Jesus, Senhor, renova-nos, Pai. Aleluia. Sim, Jesus. Olha para o teu povo, Senhor. Eis-me aqui. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Olha assim comigo, igreja. Diga: Senhor Jesus, dirige os meus passos, Senhor. Diga com fé, diga: Senhor Jesus, dirige a minha vida, Pai, para que eu possa ver a sua glória e o seu poder na minha vida, em nome de Jesus. Quem crer, diga amém. E vamos aplaudir Jesus com alegria. Bem forte para Jesus, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.